Salve Maria, hoje dia 5 de novembro de 2020, da 31ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 15, nos versículos do 1 ao 10. Do evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros e com alegria, e chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós percebemos, neste evangelho que nos é proposto para hoje, quinta-feira, dia de adoração, dia do encontro com Jesus Eucarístico, e que com certeza você, que nos acompanha pelo YouTube, desejoso, deste encontro com Jesus na Eucaristia. Mas por causa da pandemia, alguns não irão à igreja, mas podem com certeza através de algum canal católico, fazer o seu momento de adoração, também pelas redes sociais, pela televisão. Jesus hoje, nos fala desta bela realidade, o acolhimento. Saber acolher a todos. Ir à casa daqueles que eram considerados pecadores, daqueles que eram, de um certo modo, marginalizados pelos fariseus, pelos mestres da lei. E então, nós nos deparamos com Jesus que acolhe, que ama, que perdoa, que realiza milagres. O nosso Deus é o Deus do impossível. Jesus traz à tona dois exemplos, duas pequenas parábolas que nos falam desta mesma realidade. O pastor que tem 100 ovelhas e perde uma, vai deixar as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. A mulher que perde uma moeda de prata, tem 10 e perde uma, vai varrer a casa, vai limpar tudo cuidadosamente até encontrá-la. E depois de encontrar a ovelha e a moeda perdida, faz uma grande alegria. Convida os seus amigos para estarem consigo, para agradecerem a Deus por terem encontrado a ovelha e a moeda perdida. Qual o sentido desta realidade nas nossas vidas? Quantas pessoas muitas vezes passam na nossa vida, ou até mesmo pessoas da nossa família, que caminhavam lado a lado com Cristo, que eram amigos de nosso Senhor, que eram considerados bem-aventurados. A palavra bem-aventurado quer dizer amigo de Deus, beato, santo, aquele que quer caminhar com Cristo por meio da palavra, por meio dos sacramentos. E pessoas que se perderam-se no caminho. Imaginemos quantas pessoas nessa pandemia entrando em pânico, por quê? Porque falta Deus no coração, porque não tem fé, entra em desespero. Meus queridos, a nossa vida só é verdadeira em Cristo. Se não for em nosso Senhor, ela é uma vida mundana, uma vida terrena como qualquer outra. Ou seja, como se a pessoa fosse um ateu, desleixado das coisas de nosso Senhor. Para nós que cremos, nós sabemos que a vida não nos será tirada, mas será transformada. E desfeito o nosso corpo mortal,
receberemos um corpo glorificado. Mas esta realidade é para os que creem. Por isso Jesus nos diz e nos fala desta realidade, que é necessário ir ao encontro daqueles que estão perdidos, sem rumo, sem direção. Aqueles que cansaram de esperar o milagre cair do céu. Para que maior milagre nosso Senhor, poderia nos dar, senão a Eucaristia, senão os sacramentos que nos purificam, desde o batismo até a unção dos enfermos e o sacramento da confissão, a penitência, para dar de novo a graça que perdemos com o pecado, com a gravidade do pecado cometido contra Cristo, contra o amor dele por nós e do amor para com o próximo. Nós somos convidados a viver esta realidade que Jesus instaurou no nosso meio. Nós precisamos, além de acolher o Cristo, acolher o irmão. É imagem e semelhança de Deus. Quantas e quantas pessoas desprezadas que vivem de qualquer jeito por aí e tantas pessoas que poderiam fazer algo e não fazem. Nós percebemos quantas associações, agremiações poderiam salvar vidas humanas e preferem salvar animais como gato, cachorro, leão, como tigre. Claro, cada animal na natureza tem o seu valor e a sua importância, mas será que o homem não é mais importante do que um animal irracional, que é nosso semelhante, que é imagem e semelhança de Deus? Então nosso Senhor nos chama a olhar no nosso coração e assumir uma nova postura em meio a esta sociedade que pensa praticamente no físico, no terreno, que sabemos que vai passar. Está chegando as eleições, quanto corre agora, quanto se vai dar de mão beijada o dinheiro público, o nosso dinheiro de impostos, para uma eleição, sei lá o que vai dar nisso. Mas uma única certeza nós devemos ter no coração: a presença do Cristo em nossas vidas. O Senhor quer que nós sejamos capazes de, como Ele, ajudar as pessoas no processo de conversão. Por isso, a cada dia eu consumo a minha vida preparando estas reflexões, para que Cristo seja conhecido e amado, para que esta pequena reflexão tão simples, possa chegar ao coração de tantas pessoas que perderam o sentido da vida ou que nunca creram no Cristo, mas que com certeza nosso Senhor sabe e vai tocar o coração. Jesus conclui esta perícope nos dizendo: por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Então, o desejo de nosso Senhor e do Pai a Cristo é que não se perca nenhum daqueles que o Pai entregou a Jesus Cristo. Eu, você, todos nós somos amados e queridos por Deus, mas é necessário que nós façamos a nossa parte, que façamos o nosso encontro diário com Cristo por meio da palavra, para que Ele nos preencha e nos dê a graça para sermos melhores a cada dia. Peçamos, caríssimos irmãos e irmãs, a nosso Senhor, que Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo, para não esmorecermos nesta caminhada, mas sermos firmes nos propósitos de uma vida de santidade, amando a Cristo e a Cristo no irmão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.